podcast Companhia das Letras. Oi, eu sou o Diogo Bersito e eu escrevi A Solidão das Aranhas. Essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Eu sou Stephanie Roque e nesse episódio mais curtinho do podcast eu tô sempre na companhia de um autor ou de uma autora que está lançando um livro aqui pela editora. A gente conhece essa pessoa melhor com uma conversa sobre o processo de escrita dela e com um jogo rápido de perguntas e respostas e, claro, muitas recomendações de leitura. Hoje eu tô na companhia do jornalista e escritor Diogo Bersito. A Solidão das Aranhas é o primeiro livro dele publicado pela Companhia das Letras e já tá nas livrarias. A estreia do Diogo na editora vem com um romance sensível e sutil sobre perdas. Bem-vindo, Diogo. Conta pra gente um pouco mais sobre o seu livro. Obrigado, Stephanie. Meu livro, então, conta a história do Gabriel. O Gabriel é um jovem na casa dos 30 anos. Ele nasce no interior de São Paulo, se muda para a capital para estudar, e o romance começa quando ele sabe que os pais dele morrem e ele tem que voltar para essa casa no interior. Essa é um pouco a premissa. E tem que enfrentar o medo que ele tinha, que ele teve a vida inteira, de como seria esse retorno à casa dos pais sem os pais, como que seria encarar esse vazio, como que seria encarar os objetos cotidianos desses pais que não estão mais lá, esse espaço, essa paisagem da infância reconstruída. A premissa é um pouco essa. É um livro sobre luto, de maneira geral. Muito bom. Agora a gente vai entrar nas minhas perguntinhas, que estão divididas em 2 blocos. O primeiro agora vai ser de escrita, em que eu quero saber um pouco mais do seu processo, enfim. E é justamente dessa forma que eu quero começar, te perguntando, afinal, como é o seu processo de escrita? Você já escreve de antes, você é jornalista, enfim, como isso é organizado na sua vida? Olha, Stephanie, eu não tenho muito um processo, né? Eu até tenho alguma vergonha disso. Eu sei que tem alguns escritores que são famosos pelos processos detalhados que eles têm, planejam cada detalhe, escrevem rascunhos e fazem aqueles quadros de cortiça com fotos e setas e barbantes. Eu não escrevo assim. Eu tenho uma escrita um pouco mais solta. Eu acho que isso vem, como você mencionou, do fato de eu ser jornalista. Eu tenho uma prática cotidiana de escrita. A escrita não é uma coisa que eu paro meu dia, sento, escrevo excepcionalmente, depois eu tenho o resto da minha vida em que eu não escrevo. Na verdade, desde o começo da minha vida adulta, comecei a trabalhar na Folha de São Paulo quando eu tinha 18, 19 anos. Trabalhei como repórter, né, na redação por algum tempo, fui correspondente. Hoje em dia eu escrevo como freelancer, né, com menos frequência, mas assim, a escrita é uma coisa de todo dia. A escrita é uma coisa que... E o jornalismo ensina muito isso, né, que não dá para esperar a musa, não dá para esperar a inspiração, né? Tem um acontecimento, você tem meia hora para escrever o texto e o texto tem que sair. Isso treinou muito essa conexão entre a cabeça e a mão. Eu tenho um pouco mais de facilidade de fazer esse caminho do meu pensamento pro papel, né? Pro texto, pra tela. Então não tem um processo, assim. Eu diria que o meu romance anterior, o Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, ele foi um pouco mais planejado. Eu tinha uma ideia mais concreta do arco do personagem. No caso desse, da Solidão das Aranhas, foi um pouco mais solto. Eu sabia algumas coisas, eu sabia que eu queria estruturar ele em torno de aranhas, né, explicando um pouco o título. Cada capítulo é estruturado em torno de uma espécie específica de aranha. Eu sabia que seriam 9, eu sabia que seriam aranhas específicas, que são aranhas que eu conheço um pouco melhor. Mas fora isso, eu deixei os personagens viverem um pouco a vida deles como eles queriam, Stephanie. Adoro ouvir autor falando, ainda mais essa ideia de que eles criam vida própria e, em algum grau, tomam um pouco o controle da narrativa. E aí, ouvindo você deu esse exemplo de que você tem meia hora para escrever, por exemplo, enquanto jornalista. Quanto tempo, afinal, você levou para escrever o A Solidão das Aranhas? Com o livro é mais difícil dizer, porque, assim, talvez eu tenha escrito em 6 meses. Era um momento específico da minha vida. Eu moro nos Estados Unidos, né, faz algum tempo, tô terminando o doutorado aqui.
Mas eu estava no Brasil, em São Paulo, fazendo trabalho de campo para pesquisa do meu doutorado mesmo. Eu consigo me lembrar muito bem do ambiente, dos tempos em que eu sentei. Eu estava numa casinha na Vila Mariana, uma casinha modernista dos anos 50. Assim, o ambiente é muito claro para mim. O tempo é um pouco mais claro, eu acho que deve ter sido isso, uns 6 meses da primeira escrita, né, mas isso também envolveu deixar o texto descansar um pouco depois, alguns meses, e voltar para ele, reescrever por mais alguns meses, depois mostrar para o editor e receber as mudanças dele e as sugestões, né. O romance foi praticamente reescrito também nesse processo, então é difícil dizer, assim, foi 6 meses da primeira versão, do primeiro avatar desse texto, mas talvez 2, 3 anos até ele chegar na mão dos leitores. Legal. E agora uma pergunta um pouco mais filosófica. Diogo, por que você escreve? Eu escrevo porque eu gosto. Também é uma outra questão que eu penso bastante, assim como a questão do processo de escrita, a gente também conhece escritores que escrevem porque precisam, porque escrever é respirar, porque sente uma necessidade incontrolável. Eu gostaria de ser esse escritor mais tradicional, atormentado, mas eu não sou. E eu sou historiador, né, então eu também gosto de pensar de onde essas ideias vêm. De onde que vem essa ideia de que o escritor tem necessidade de escrever, de que ele sofre se ele não escreve, e é uma ideia muito do século XIX. Ela tem raízes mais antigas, até essa ideia da Grécia Antiga, da musa, que a escrita é uma coisa excepcional, essa ideia do sofrimento cristão levando a inspiração, mas é uma ideia muito do século XIX, do individualismo, do escritor como essa figura rejeitada, do escritor como essa figura sofredora, e eu rejeito um pouco isso, né, eu acho que eu me alinho um pouco mais ao Borges, né, que falava da escrita como um processo de curiosidade intelectual, como uma coisa mais da escrita como, não diria como uma profissão, mas como a exploração de uma técnica. Eu acho que eu me enquadro um pouco mais aí. Eu adoro escrever, eu me sinto bem escrevendo, não apenas ficção, eu adoro escrever jornalismo, eu adoro escrever textos de história, né, eu também publiquei 2 livros de história, é uma coisa que me dá prazer, mas poderia não escrever, estaria tudo bem também. Ótima resposta. Gostei muito do que eu vi. Bom, agora a gente vai para o nosso bloco estante, que é quando eu faço algumas perguntas para saber um pouco mais das suas referências e também te conhecer melhor. As respostas são um pouco mais rápidas, mas claro, a gente também quer saber por que você escolheu essas respostas. Então, eu queria te perguntar qual foi o livro que mais te emocionou? Ah, na vida, Me Chame Pelo Seu Nome. Eu me lembro de literalmente ter que sair da cama, eu estava chorando tanto, eu não queria acordar meu marido, eu saí da cama e fui chorar na sala, porque eu estava assim, eu fazia barulhos, né, eu suspirava, eu me engasgava. Foi um livro que me tocou muito. Adoro esse livro também. E aí não vale responder o mesmo? Qual foi o livro que te fez virar à noite? O problema dos Eu não sei como que é o título em português, O Problema dos Três Corpos, esse livro de ficção científica chinês, também lembro claramente de ler até altas horas da madrugada, e eu sou um leitor, eu durmo muito fácil, eu geralmente começo a ler, se eu tô lendo na cama, eu durmo muito rapidamente. E foi um livro que eu não conseguia dormir, eu simplesmente não conseguia dormir. Não sei se se você já leu, Stephanie, mas foi um livro que me impactou muito. Já li, eu tinha um clube de ficção científica e esse era um grande sucesso do clube. Muito legal. Esse livro, aliás, é publicado aqui pela Suma e é exatamente esse título, O Problema dos Três Corpos. E aí agora eu queria saber, você é o editor do seu livro favorito? Pergunta difícil, hein? O que você mudaria nele? O que é favorito há mais tempo, talvez eu diria que é O Senhor dos Anéis. O que que eu mudaria nele? Eu faria mais, eu aumentaria. Não queria que acabasse, boa resposta. Exato, eu queria que, enfim, que tivesse a parte 4, talvez. Muito bom. E se você pudesse ser o autor de uma biografia, sobre quem você escolheria escrever? Olha, eu preciso confessar que eu não sou leitor de biografia, eu acho que é o único gênero do qual eu fujo. Talvez eu nunca tenha eu li a biografia da Chiquinha Gonzaga faz algum tempo, mas tirando esse, talvez eu nunca tenha lido uma outra biografia. Eu acho que pensando na escrita da biografia como a possibilidade de conhecer uma pessoa melhor, eu tô pensando aqui uma biografia que eu pudesse sentar com a pessoa, entrevistar por anos, né, eu diria Bjork, só pela oportunidade de me sentar com ela, mas não sei nem se eu leria essa biografia. Muito bom.
E para terminar, você sabe muito bem, espero que os ouvintes também saibam, esse ano a companhia está completando 40 anos de existência, um super aniversário aqui pra gente. E eu queria te perguntar, que livro da nossa editora mais te marcou? Dificílimo também, eu vou dizer Em Busca do Tempo Perdido. Eu sei que tá saindo agora novas traduções, a tradução do Mário Sérgio Conte, e é um livro que me marcou muito. Eu li faz talvez 3, 4 anos. Na verdade eu comecei ou terminei de ler, na verdade, durante a escrita do meu romance. Nesse período que eu estava em São Paulo, escrevendo esse primeiro rascunho, eu já estava nos últimos volumes do Em Busca do Tempo Perdido, e eu acho até que essa inspiração, para além da epígrafe, obviamente, para quem lê o texto vai se lembrar que ele começa com uma citação do Proust, mas a própria ideia de investigar a memória, a ideia de questionar a passagem do tempo, eu devo muito ao Proust. Intelectualmente, foi a obra que mais me marcou até hoje. Resposta chique. Diogo, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui na sua companhia. Obrigado, Stephanie. Prazer é meu. Os livros e os autores citados nessa conversa estão na descrição desse episódio. E leiam Solidão das Aranhas, que já está nas livrarias. E obrigada a você que nos ouve. Na semana que vem a gente volta com um episódio mais longo. A gente faz uma homenagem a Pat Smith, que acaba de lançar o livro Pão dos Anjos. E para fazer jus a esse ícone, converso com quem manja muito de literatura e de música, Aline Bey e Cadão Volpato. Tá imperdível. Até lá e boas leituras!